Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa tá engraçado porque tá barulho de passarinho na música e barulho de passarinho aqui. Tá divertido isso. Hoje teremos nossa segunda leitura do livro Exílio, da Christina Baker Kline. Caraca, gente, o que foi essa primeira leitura? Ai, já fiz, como vocês podem ver, o nosso cronograma. Pelo meu cronograma, nós teremos 7 leituras. Provavelmente a gente acaba no domingo. Eu estava esperando muito desse livro, muito mesmo, confesso para vocês. E essa primeira leitura já mostrou para que veio, né? Eu tô mais ansiosa ainda. E, como sempre, eu fiz as perguntas. Mal começamos e minhas expectativas estão altíssimas. E vocês? O que acharam dessa primeira leitura? Vamos lá para eu colocar a resposta de vocês. Elisa Mendes Fazim. Oba, começamos. Expectativas fortes demais. Este início promete. Só esperando o mundo girar. Já tô com ódio da senhora W. Eu também. Da senhora W e daquela Agnes. Duas... A gente não pode xingar porque tem criança escutando nosso podcast. Duas pessoas muito ruins. A vontade que eu tinha de chamar outro nome, mas eu tô super... Gente, Vanusa versão 2023 turbo, sem palavrões. Será que o Cecil vai contar a verdade? Acho que não. A gente tá lendo uns livros que estão nos deixando tão desapontados com os homens, né? Que eu vou te falar um negócio, tá difícil. A Jéssica Garati. Pobre Evangeline. Espero que o pai desse bebê não seja como Antoine. Ai, Antoine, ódio. Da penúltima leitura. E a resgate. Mas tenho medo. Pois não pensou nas consequências de que dar aquele anel, afinal, era outra época. É verdade. Mas ele deu e saiu, né, gente? Mas eu também, eu já saio... Gente, como eu sempre erro, tô sendo muito proterrada de novo, porque eu acho que esse cara é um cachorro safado, sem vergonha. Mas assim, pode ser que ele seja legal, né? Como eu sempre erro, eu tô aqui na esperança. Peraí, 2 minutinhos. Aninha, se você for assistir TV, fecha a porta. Não, pode fechar a porta, não tem problema. Só você fechar a porta, desculpa, porque ela vai querer assistir os seriados dela. O Neto sempre assiste, é só fechar a porta, janela, porta, e fica aí dentro desse aquário, enquanto a gente lê um livro maravilhoso. Mas vamos lá. A Lu foi uma das nossas vencedoras daquela sacola da Ecobag, maravilhosa. Espero que a Lu tenha gostado. Olá, Nusa. Realmente este livro promete emoções fortes. Eu já senti no primeiro episódio. Grata por mais uma leitura. Linda. Adri Martini. Que livro. Que história é esta? Qual será o destino da Evangeline? Espero que ela não sofra muito. E essa gravidez? E, aliás, outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu tô toda hora falando Evangelique. O que acontece? Falei, cara, tem de algum outro livro. Lembra aquele livro que a gente leu? E quem não leu, não preocupa, porque não vai ter spoiler. Lembra Evangelique? Por isso que eu faço essa confusão. Daquele livro que ela era modelo e morreu, e os filhos vão morar com a estilista, que volta para casa dos pais, e tem aquele romance, tudo aquele lindo, maravilhoso. Depois eu vou olhar aqui o nome do livro, que é maravilhoso. Isso aqui não é spoiler não, gente, que a menina, a Evangelique, morre tipo no primeiro, segundo capítulo, e a história é saber quem matou a Evangelique. Então, não se preocupe, que não tem spoiler aqui. Eu vou tentar lembrar, vou olhar aqui o nome do livro. A Josefa Silva. Maravilha que começou a leitura. Risadinhas. Pobre Evangeline. Sinto que vai sofrer maus bocados. O livro já começou com desenrolar muito bom. Ainda tem a Matina, né? Aquela menina também, aborígene lá. Tô achando que também vai rolar um Paranauê aí, gente. Tô sentindo que vai rolar umas coisinhas bem legais. Tô animadinha. A Zelda. Ai, adorei o comentário da Zelda, gente. Meu Deus do céu. Imagino que vem por aí. Bora me preparar. Caixa de lenços, vinho, etc. Aí vou pra aí escutar com você. Falou de bebida, de comida, acho que é tudo junto, gente. Ó, caixa. E ele ainda me chamou para um bolinho, vinho, salgadinhos. Vamos escutar juntas. Adorei. A Adriana Condo. Vai ser um livro de muitas lágrimas. Eu acho que vai ser um livro muito emocionante. Eu não sei se vai ser de muitas lágrimas, mas eu acho que vai ser uma história muito emocionante. Talvez tenha lágrimas aí no meio. A Julinha de vez em quando aparece, né, Julinha? Você some, apareça. Eu sinto sua falta, Julinha, sério mesmo. Júlia S.N. Eu adorei, Nusa. O livro começou com tudo, nada de enrolação. Ai, adoro isso também. Eu acho que o Exílio vai ser excelente. Exílio vai ser excelente. Dedinhos cruzados. Bonitinho, eu também acho. Some não, viu, Julinha? Aparece aí. A
Claudinha escreveu uma coisa que eu fiquei numa torcida, porque a Claudinha, ela sofre de spoiler sensitivo, intuitivo, gente. Ela fala as coisas assim, meu, acerta super. Ela falou uma coisa que eu adorei, olha só. Nossa, esse vai ser daqueles de tirar o fôlego. Já está sendo, né? Já estou vendo a Evangeline ensinando as outras presas a ler e escrever. Será? Eu não pensei nisso. A gente está falando de 1840, cara. Cara não é palavra não. A gente falou de 1840, gente. Que tipo, meu, dificílimo ter mulheres que sabiam ler e escrever. É verdade, eu não tinha me ligado disso. Ia ser muito legal se isso acontecesse. Tipo, muito legal. E a Martina, tomara que dê muito trabalho para a família que quer levá-la. Gente, parece bicho de estimação, parece que a menina é um bichinho de estimação, um cachorrinho, vamos levar. Se não gostar, não devolve depois, nem cachorro para devolver, né, nenhum animal. Mas assim, trata como se fosse um... Aliás, eu fico tão brava com quem pega animal e devolve. Que mau humor que eu fico. A Carolzinha, Nusa do céu, que começo mais promissor. Adorei, um monte de ponto de exclamação. Sinto que será uma excelente leitura. Feliz demais por estar aqui novamente com as amigas. Ai, linda! E claro, com você. Ai, adorei. Fiquei angustiada com a prisão da Evangeline. Eu também, gente. E o pior, ela foi para aquele tal do Newgate, que a gente sabe que, meu Deus do céu, é o lugar... Nossa, imagina em 1840 a mulher presa. Hoje em dia já é uma... Vai ser muito difícil não xingar, vai ser muito difícil substituir as palavras que eu quero. Eu tava falando um dia desse com meu marido, que ele falou que eu xingo muito. Eu falei, cara, vem alguém e pede um livro seu emprestado. Só pra dar um exemplo pra vocês. Por que palavrão tem força? Aí você fala assim, não. Aí a pessoa acha que não, né? Não. Por que não? Ah, vai e empresta. Aí a pessoa chega pra você e fala assim, me empresta um livro? Aí você olha bem pra pessoa e fala assim, nem fudendo. Gente, você encerrou o tema. Entendeu? O palavrão tem poder. Você encerrou ali. Nem fudendo vou te prestar esse livro. Ferrei. Acabou. Foi horrível o palavrão, mas assim, entendeu? O palavrão tem força. Por isso que eu tenho um problema de não falar palavrão de vez em quando. Mas vamos lá. Adorei o da Grazi, gente. A Grazi, olha o que ela escreveu. Não sei se sou preparada para o sofrimento, mas vamos que vamos. Depois o terapeuta resolve. Depois a gente lê um outro livro muito fofo, que eu já até tô pensando pro próximo. Vocês sabem que eu sou assim, né? Já fico no próximo. Anitta, linda, Nívia Rantorni Nita, Nusa, que delícia de leitura, alegrou meu dia e completou minha manhã. Olha que fofa, gente, lindinha. Expectativas a mil com esse livro. Já me efetuei com a Matine, morrendo de pena da Evangeline. Somos duas. Vamos lá agora, então, para nossa leitura, só voltar aqui. Vamos ver, hoje eu resolvi tomar um Guaraná, gente, que eu tô super diet, light, porque é Guaraná zero, tá? Então, Guaraná diet. Vamos lá para a leitura. Segunda leitura. Vamos para a penitenciária de Newgate. Vamos continuar lá. Página 38. Deixa eu colocar minha tirinha, que eu adoro esta tirinha, porque como vocês podem ver, nas outras leituras, a gente, ó, eu vou seguindo aqui, dá uma olhada, olha que legal, eu vou descendo. E aí eu consigo não ler, não saber o que tá embaixo, não fico doida, deixando vocês doidos, e eu doida aqui também. Vamos lá. A porta do final do corredor se abriu e Evangeline despertou do seu sono. Levou um instante para se lembrar de onde estava. Pedras sujas de fuligem e com umidade escorrendo, amontoados terríveis de mulheres, uma grade de ferro enferrujada, a boca seca, as anáguas endurecidas, um cheiro azedo. Como seria bom se tivesse esquecido. O amanhecer não era muito melhor. Apenas uma luz opaca filtrada pela janela do alto. Ela segurou uma barra de ferro da cela, levantou do chão e esticou as costas doloridas. Um balde pútrido de xixi ficava em um canto. O tá tinha começado de novo. E agora ela viu a fonte. Mulheres batendo na grade de ferro e nas paredes com suas colheres de pau. 2 guardas apareceram na frente da cela com um balde. Em fila! Gritou um deles enquanto o outro destrancava a porta. Evangeline observou enquanto... Aliás, algumas amigas escreveram Angeline, não Angeline, é Evangeline. Evangeline. Eu confundo com Evangelique. Mas logo lá a gente já tá assim, ó, amicíssimos com esses nomes, gente. É que no início a gente faz confusão mesmo. Evangeline observou enquanto ele mergulhava uma concha dentro de um balde e despejava o conteúdo na caneca estendida de uma das prisioneiras. Ela colocou a mão dentro do bolso do avental.
pegou sua própria caneca amassada e a virou de cabeça para baixo para tirar da poeira. Apesar da umidade ao redor dos seus pés, de sua bexiga cheia, dos seus órgãos doloridos e do enjoo, ela foi até a frente da cela, a fome, vencendo a batalha. Quando o guarda encheu sua caneca, Evangeline tentou olhar nos olhos dele. Será que o homem não conseguia enxergar que ela não tinha nada a ver com aquelas pobres coitadas, com os rostos tão sujos que pareciam mineradoras? Ele sequer olhou para ela. Evangeline deu um passo para trás, tomou um gole de aveia aguada, fria e insípida e possivelmente azeda. Seu estômago se revirou levemente, mas ela se recusou a vomitar. Mulheres equilibrando canecas e bebês chorando nos braços se amontoavam para alcançar o mingau, erguendo-a na direção dos guardas. Algumas ficavam no fundo, doentes ou cansadas demais para enfrentar a batalha até a porta. Uma mulher, provavelmente sobre a qual as outras tinham falado, o superintendente, na noite anterior, não se mexia. Evangeline olhou inquieta para ela. Sim, parecia estar morta mesmo. Depois que os guardas saíram, carregando a mulher inconsciente, a cela silenciou. Um grupo de detentas se reuniu em um canto para jogar cartas, feitas do que parecia ser páginas rasgadas de uma bíblia. Em outro canto, uma mulher vestindo um gorro de tricô lia as mãos. Uma menina, que parecia ter não mais do que 15 anos, ninava um bebê, apoiado em seu pescoço, cantando uma canção que Evangeline reconheceu. Deixei meu bebê deitado aqui para catar frutinhas. Ela tinha ouvido as mulheres em Tunbridge Wells cantarem essa canção de ninada escocesa esquisita para os filhos. Na canção, uma mãe desesperada cujo bebê desaparece relembra seus passos. Procurei nos lagos das montanhas e vaguei por cada vale silencioso. A mãe descobre os rastros de uma lontra e de um cisne atravessando o lago. Aí continua a música. Encontrei os rastros da névoa da montanha, mas nunca os vestígios de bebê. Aí termina a música. Claramente uma advertência às mães novatas para ficarem de olho em seus bebês. A canção de ninar agora parecia sombria e cruel, o fantasma de uma perda quase impossível de aguentar. Evangeline sentiu uma pontada forte em suas costas. Então, o que tu fez? Ela se virou e viu uma mulher de bochechas coradas e circunferência considerável, uns 6 anos mais velha que ela, no mínimo, de cabelo loiro cacheado e nariz arrebitado. O primeiro impulso de Evangeline foi dizer a ela para não se meter na vida dos outros, mas seu instinto não vinha funcionando muito bem ultimamente. O que você fez? A mulher riu, revelando dentes pequeninos e amarelos como grãos de milho e um buraco grande na frente. Fui enganada por um idiota que não cumpriu o que prometeu. Ela passou a mão na barriga. Vai ser pai em breve, mas nunca vai nem saber. Ela deu uma piscadela e acrescentou. Ossos do ofício. Ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Deu de ombros. Balançando os dedos na direção da barriga de Evangeline, ela falou. Pelo menos não estou me sentindo mais enjoada. Não dura muito tempo, você sabe. Eu sei como é, falou Evangeline, embora não soubesse. Qual o seu nome? Quando Evangeline hesitou, a mulher completou. Eu sou Olive. Evangeline. Evangeline, repetiu Olive como se falasse esse nome pela primeira vez. Chique. Era? Seu pai havia escolhido esse nome, ele dissera, porque era uma derivação da palavra em latim evangelius, que significava evangelho. Acho que não. Olive deu de ombros. De qualquer forma, nós somos todas iguais aqui. Minha sentença é o exílio. Olha só a palavra. Eles me deram 7 anos, mas também pode ser prisão perpétua, pelo que eu ouvi falar. E tu? Evangeline lembrava de ter lido em jornais sobre os incorrigíveis homens. Os incorrigíveis homens, ela achava, transferidos em navios clandestinos para a Austrália. Cara, eu fiquei pensando nisso. Rapidinho aqui um pitaco. Lembra que tinha mesmo essa coisa? Eu vou pesquisar sobre isso no Google. Eu acho que vale também vocês darem uma olhadinha, mas eu vou pesquisar e falo aqui. Que os presos eram exilados para a Austrália, que era tipo assim, um lugar extremamente ermo, abandonado, tipo, era o castigo. Vamos ver. E como o início foi a Austrália, parece que a gente já começa a ver o link, né? Bom, vamos lá, vamos voltar para a leitura. Assassinos e outros condenados, exilados,
para a ponta extrema da terra, livrando as ilhas britânicas dos seus piores criminosos. Ela se arrepiava com os detalhes terríveis, estranhos e peculiares, como histórias de mitologia grega, gulags e casas de trabalho forçado sombrias dentro de rochas, no meio do nada, separadas da civilização por quilômetros de areias do deserto e predadores mortais. Ela nunca tinha sentido pena desses homens. Eles fizeram por merecer, afinal. Não? Eles mesmos eram predadores. Eu ainda não fui a julgamento, disse ela. Ah, quem sabe? Talvez não seja mandada para lá. Tu não matou ninguém, matou? Evangeline queria que a Olivia falasse um pouco mais baixo. Ela hesitou e então sacudiu a cabeça em negação. Roubo? Ela respirou fundo e escolheu o delito menos grave. Eu fui acusada equivocadamente de roubar um anel. Ah, deixa eu adivinhar. Olivia entrelaçou os dedos e estalou-se. Algum idiota te deu em troca de alguns favores. E depois negou tudo. Não foi em troca de... Ou foi? Ele está viajando? Eu fui acusada na ausência dele. Ele sabe que tu tá embuchada? Evangeline nunca tinha ouvido aquela expressão, mas seu significado era óbvio. Ela sacudiu a cabeça em negação. Olivia colocou a mão no queixo e olhou Evangeline dos pés à cabeça. Tu era a governanta. Será que sua história trágica era tão previsível? Como você sabe? Olivia levou a mão à boca e estalou os dedos. O jeito que tu fala, toda inteligentona, mas não tem cara de granfina. Pena que não é tão esperta no mundo real, Evangeline. Ela sacudiu a cabeça e se afastou. Como Evangeline conhecia bem dos sermões do pai, a grande posse de uma mulher era sua castidade. Esquece que a gente está falando de 1840, hein, gente? Enquanto os homens eram mais avançados, em praticamente todos os quesitos, eram mais inteligentes, sensatos, mais fortes, mais habilidosos, eles também eram mais propensos à imprudência e à impulsividade. Era dever da mulher, e olha o absurdo disso, minha Nossa Senhora Aparecida, mas vamos lá. Era dever da mulher desacelerar, parece a criança falando agora. Era dever da mulher desacelerar-los. Eita palavra que quase não saiu. Ele sempre dizia, para que pudessem trazer à tona o melhor da sua natureza. Ela achava que tinha absorvido tais ensinamentos, mas no vilarejo em que foi criada, a 65 quilômetros e um mundo inteiro de distância de Londres, eles nunca tinham sido colocados à prova. A maioria das pessoas em Tunbridge Wells ficava próxima dos pais e se casava com os vizinhos, sustentando e fortificando uma rede de relações que se tornavam laços ainda mais fortes conforme cada geração sucedia a anterior. Mas Evangeline não fora parte dessa rede. Sua mãe morreu no parto. Seu pai viúvo viveu uma vida para os estudos, com pouco interesse nos pormenores cotidianos comuns. Ele preferia que Evangeline lhe fizesse companhia na biblioteca, lendo ao seu lado, em vez de realizar tarefas tipicamente femininas, e de qualquer forma o vicariato incluía uma empregada. Ao observar a grande curiosidade da sua filha única, ele contratou um professor para ensinar a ela latim e grego, Shakespeare e filosofia. As horas na biblioteca do vicariato moldaram seu destino de diversas maneiras. Evangeline teve uma educação muito acima da recebida pelas pessoas do vilarejo, mas por ter sido criada sem amigos, ela era completamente inocente. Não tinha ninguém com quem fofocar para então aprender. Seu pai queria isolá-la, protegê-la de todo o mal. Mas ao fazer isso, ele impediu que Evangeline aprendesse a maldade necessária para sobreviver. Ela sabia nomear os 7 continentes e identificar as constelações, mas sabia muito pouco, em termos práticos, sobre o mundo além da porta da casa. Quando Evangeline tinha 20 anos, seu pai morreu após uma doença repentina. 2 dias depois do enterro, um emissário do bispo apareceu em sua porta, perguntando educadamente quais eram seus planos. Um jovem vice-pároco, com sua mulher e filhos pequenos, havia sido nomeado para assumir o vicariado. Quando ela poderia desocupar as dependências? Decepcionada, Evangeline percebeu que seu pai tinha pensado muito pouco ou nada em um futuro sem ele, assim como ela. Os dois haviam concluído, sem preocupação alguma, que seguiriam lendo juntos na biblioteca e bebendo chá na frente da lareira,
com uma pequena herança, nenhum parente vivo e habilidades práticas insignificantes, ela tinha poucas opções. Poderia se casar, mas com quem? Apesar da sua beleza, os homens solteiros no vilarejo não estavam exatamente clamando por ela. Seu temperamento era bastante parecido com o do pai, retraído, com uma timidez com frequência confundida com indiferença, uma inteligência entendida como menosprezo. Evangeline estava em um dilema. O emissário do bispo sabia. Com uma educação bem acima da sua posição, mas sem os meios ou os status sociais para atrair um homem de nível social mais elevado, isso a deixava, segundo ele, com uma única opção viável. Ela precisava se tornar governanta, dando aula para crianças e vivendo na casa de uma família. Ao pedir a ela que enumerasse suas habilidades, ele ouviu com atenção e fez anotações em um pergaminho com sua caneta de pena. Literatura inglesa, gramática, aritmética, religião, grego, latim, francês, desenho, um pouco de piano. Então colocou um anúncio nos jornais e panfletos que circulavam em Londres. Aí aparece o anúncio, em maiúsculo, governanta. Depois uma barra, né, e começa a descrição. Um homem do clero deseja recomendar uma jovem senhorita, em maiúsculo, recomendar uma jovem senhorita, aí volta para o minúsculo, órfã de um vigário para o posto de governanta em uma família onde ela ficará a cargo das crianças. A jovem foi expressamente educada para esta função, resposta por carta com pagamento feito pela destinatária, ao reverendo PR no endereço Rua Dorchester, número 14, Tunbridge Wells. Envelopes começaram a aparecer na caixa de correios do vicariato. Uma carta em especial se destacou. Uma mulher chamada Mary Whitstone, que escrevia de uma rua silenciosa, no noroeste de Londres, detalhava uma vida confortável com seu marido advogado e 2 filhos bem comportados, Beatrice e Ned. As crianças tinham sido cuidadas por um babá, mas já era hora de iniciar uma educação adequada. A nova governanta teria seu próprio quarto. Ela ficaria com as crianças durante 6 horas por dia, 6 dias por semana, e esperava-se que acompanhasse a família nas férias. No restante do tempo, ela estaria livre. Uma educação completa, escreveu a senhora Whitstone. Deveria, a seu ver, incluir visitas ocasionais a museus e assistir a concertos de música, e até, quem sabe, a peças de teatro. Evangeline, que nunca tinha frequentado nenhum desses lugares, ficou intrigada. Ela respondeu a diversas perguntas da senhora Whitstone com zelo e paciência. Enviou a carta e esperou a resposta. Apesar da sua ingenuidade provinciana, ou quem sabe por causa dela, Evangeline impressionou a dona de casa o suficiente para receber uma oferta de trabalho 20 libras por ano, além de acomodação e alimentação. Para Evangeline, parecia uma quantia extravagante. Para o bispo e para o jovem vice-vigário, ansioso para começar sua nova vida no vicariato, foi um presente de Deus. Durante os dias seguintes, em Newgate, agora a gente voltou para a prisão, né? Evangeline pensou desesperadamente em entrar em contato com alguém, qualquer pessoa que pudesse vir ao seu encontro, mas não conseguia pensar em ninguém que fosse testemunhar com convicção em favor da sua boa reputação. Apesar de ter recebido um mínimo de consideração por ser filha do vigário, a decisão do pai de mantê-la perto de casa resultou no fato de que ela não fizera nenhum amigo de verdade no vilarejo. Evangeline pensou em contratar a empregada do vicariato, ou talvez o açougueiro ou o padeiro, um dos vendedores que conhecia, mas suspeitava que a palavra de um morador comum de um vilarejo não teria muito peso. Ela não conhecia ninguém em Londres, além do Whitstone, que são os que estão acusando, né? E não tinha ouvido nada de Cecil até então. A essa altura, ele já deveria ter voltado de Veneza. A essa altura, ele já deveria saber da notícia. Uma pequena parte dela se apegou à esperança de que ele agiria de maneira honrosa e se pronunciaria. Senta lá, Cláudia. Vamos lá. Talvez ele enviasse uma carta. Você foi acusada erroneamente. Eu contei tudo para eles. Quem sabe ele viesse procurá-la. E lá tinha que estar apresentável quando ele chegasse. Quando os guardas trouxeram um balde de água limpa, Evangeline esfregou o rosto e o pescoço e limpou debaixo dos braços com um pedaço de pano. Ela secou seu corpete, dividiu seu cabelo com as unhas e o penteou com os dedos, amarrando-os com uma tira de pano. Para quem tu tá se limpando? Olive quis saber. Para ninguém. Tu acha que ele vai vir? Não. Tá com esperança. Essa Olive, a mulher é do babado, sabe tudo, gente.
No fundo, ele é um homem bom. Olive riu. Não é, não. Você não o conhece. Ah, pobrezinha, disse ela. Pobre Line. Já conseguiu apelido para a menina, gente. Evangeline virou Line. Pobre Line. É provável que eu conheça, sim. Ele era um homem bom, pensou. Não era? Afinal de contas, ele a tinha resgatado da solidão daquela casa na rua Blenheim. Ela não sabia, quando aceitou o emprego, o quão isolada se sentiria. Evangeline normalmente ficava com as crianças até o jantar. Na hora em que ela ficava livre, os empregados já tinham acabado de comer e estavam ocupados servindo o jantar da família. A senhora Grimsby, a cozinheira, Grimsby, a cozinheira, guardava um prato para ela e Evangeline comia sozinha. Às 7 horas da noite, ela já estava trancada em seu quarto de dormir. Muitas noites, no fim do corredor do seu quarto, ela podia ouvir os empregados jogando cartas ao redor de uma mesa comprida na cozinha, suas vozes aumentando em uma cumplicidade nítida que só fazia sua solidão se intensificar cada vez mais. Em algumas raras ocasiões, quando ia até lá, ela ficava parada no canto, desconfortável, enquanto eles a evitavam sem nenhum constrangimento. Ela não aprendeu com o pai dela como sociabilizar, né? Aquilo que ela falou, o pai era retraído e ela também. Vamos lá. Eles a consideravam um peixe fora d'água, tanto objeto de fofoca por seus atos excêntricos, como ler enquanto comia. Se isso é excêntrico, gente, acabei de descobrir que eu sou super excêntrica. Quanto mistério que eles não tinham o menor interesse em desvendar. Angeline falava em um dialeto que, sem dúvida, lembrava os patrões e eles ficavam claramente aliviados quando ela voltava para o quarto e fechava a porta. Neste vazio, Cecil apareceu, 3 anos mais velho e infinitivamente mais experiente. O toque dos dedos dele nos dela, uma piscadela escondida por cima da cabeça das crianças, a mão dele nas suas costas quando ninguém estava vendo. Nesses pequenos gestos, ele telegrafava suas intenções. Durante as semanas e meses de flerte dos dois, ele foi ficando mais insistente, suas atitudes mais diretas. Querida Evangeline, sussurrava ele, até seu nome é pitoresco. Cecil tinha estudado Chaucer em Cambridge com o único propósito, disse ele, de memorizar as falas para sussurrar em seu ouvido. Ela era branca como as rosas em maio. E o que é melhor do que a sabedoria? Mulheres. E o que é melhor do que uma boa mulher? Nada. Tudo sobre ele a impressionava. Esse homem havia sentado em cafés em Paris, à meia-noite, atravessado canais venezianos de gôndola, nadado nas águas azuis cristalinas do Mediterrâneo, e tinha aquele cachinho no cabelo castanho que caía em seu pescoço, aqueles ombros largos debaixo da camiseta amarrotada, o nariz aquiliano, os lábios vermelhos carnudos. Você me cativou, disse ele, puxando os cordões do corpete de Evangeline. Você é a única mulher para mim, afirmava ele, respirando entre seus cabelos. Mas eu adoro você. Quero passar todas as horas dos dias com você. Isso é imoral. É moral para nós. Por que deveríamos nos preocupar com as censuras provincianas enfadonhas? Da mesma forma que é quase impossível imaginar o frio brutal do inverno em um dia quente de verão, Evangeline se lançou no calor do efeito do Cecil, sem pensar nas consequências. Ele prometeu o suficiente para persuadi-la de que também sentia as emoções que ela sentia tão profundamente. Foi bem fácil manter o encontro dos dois em segredo. O pequeno quarto de Evangeline ficava separado dos aposentos dos outros empregados, no fim de um corredor estreito depois da cozinha. Como ela tinha um horário de trabalho diferente da maioria, ninguém prestava atenção nas suas idas e vindas. A proximidade de Londres era um álibi perfeito. Ao voltar para seu quarto entre as aulas, ela encontrava bilhetes passados por debaixo da porta. 18h30, esquina da Cavendish com a Circus. Gloucester Gate, 19 horas. Praça do Sé, 12 horas. E os escondia debaixo do travesseiro. Ela dizia à cozinheira que ia sair para caminhar, para ver as luzes do pôr do sol no Tâmisa, para explorar o Regent's Park no domingo. E não estava sequer mentindo. O melhor amigo de Cecil da universidade era um jovem gentil chamado Charles Pepperton. Diferente de Cecil, que estava estudando para ser advogado como seu pai, a família não esperava que Charles seguisse uma vocação. Ele herdaria tanto a propriedade da família como a cadeira do seu pai na Câmara dos Lordes. Tudo o que precisava fazer pelas décadas seguintes era cultivar os amigos adequados, casar-se com uma mulher em idade apropriada, de uma família do mesmo círculo social,
de baixa nobreza, se possível, e melhorar suas habilidades de caça na casa campestre da família em Dossé. Ele passava bastante tempo em Dossé. Sua casa em Maifei era espaçosa, bem decorada e estava quase sempre inabitada. A primeira vez que Cecil levou Evangeline a esta casa em Maifei, em uma tarde de sábado, quando as aulas já tinham terminado e os Stone estavam em uma festa, ela estava tímida e insegura na frente dos empregados. Mas logo aprendeu os mecanismos para guardar segredos, acobertar indiscrições e proteger as classes mais altas de um escândalo. Cecil, bem conhecido pelos empregados, era tratado com respeito de sempre, um discreto baixar de olhos, uma linguagem código cuidadosa. A senhorita vai acompanhá-lo para o chá. Conforme o tempo foi passando, Evangeline ficou mais confortável, mais aberta. Quando Cecil a puxava para seu colo na frente do mordomo, ela não sentia mais vontade de protestar. Foi no salão obscuro da casa de Charles que Cecil lhe deu o anel. Para se lembrar de mim enquanto eu estiver de férias. E quando eu voltar, ele fungou em seu pescoço. Ela se afastou, sorrindo um pouco desconfiada e tentando captar o significado por trás das palavras dele. E quando você voltar, ele colocou o dedo em seus lábios. Você vai usá-lo de novo para mim. É claro que essa não era a resposta para a pergunta pela qual ele estava fazendo, mas era a única resposta que ele estava preparado para dar. Cara, ele é muito safado, esse homem. Gente, tomara que eu esteja enganada, mas assim, eu não consigo. Ai, meu Deus do céu, que cafajeste. Foi somente muito depois que ela percebeu que tinha construído conexões entre as palavras como uma teia de aranha, grudenta como a própria seda do bicho, dizendo as palavras que ela queria ouvir. Agora, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Esqueci de olhar. Agora a gente vai para a página 48, Penitenciária de Newgate. Vamos voltar, né? Londres, 1840. A certas coisas, ela jamais se acostumaria. Os gritos, que se espalhavam como uma peste contagiosa de uma cela para outra. As brigas brutais que começavam de repente e terminavam com uma detenta cuspindo sangue ou os dentes. O caldo morno de almoço com juntas e focinho de porco boiando, poeira e cabelo. Nossa, que nojo. Pelo amor de Deus. Nossa, pão mofado com larvas. Jesus. Nossa, que enjoo. Mas depois que o choque inicial tinha passado, Evangeline achou surpreendentemente fácil aguentar a maioria das degradações e situações indignas de sua nova vida. Os guardas brutamontes, as baratas e outros parasitas. A sujeira inevitável, ratos passando pela palha no chão, o contato constante com outras mulheres, bochecha com bochecha, o hálito azedo delas em seu rosto enquanto tentava dormir, o ronco delas em seu ouvido. Ela aprendeu a ofuscar o barulho e o ranger de portas no fim do corredor, as colheres batendo e o bebê chorando. E os bebês chorando. O fedor do balde de excrementos que a haviam deixado tão enjoada no dia que chegara, já não a incomodava tanto. Ela se obrigou a ignorar. Sua relação com Cecil havia sido tão envolvente quanto estivera na casa do Stone, que ela mal tivera tempo de sentir falta da vida que levava antes. Mas agora, sua vida em Tunbridge Wells era o que mais vinha à sua cabeça. Ela sentia saudades do pai, do seu temperamento tranquilo e de suas pequenas gentilezas, de como conversavam durante horas à noite. Para uma mulher tão inteligente, com tanto conteúdo, hein, gente? Ficar num lugar assim, meu Deus do céu. Ela continua com a memória. Assistindo ao fogo da lareira enquanto a chuva batia nos azulejos do teto. Ela ajeitava o cobertor nas pernas dele e ele lia para ela de Wordsworth a Shakespeare. Frases que agora ela dizia para si mesma, deitada em um pequeno espaço onde havia se enfiado no chão da cela. Abre aspas. Ela acho que está lembrando de alguma citação, né? Houve um tempo em que o prado, o bosque, o matagal, a terra e o que nela se via, tudo me parecia envolto em luz celestial. Somos dessa matéria, de que os sonhos são feitos, e nossa vida breve é rodeada pelo sono. Quando fechava os olhos, Evangeline encontrava conforto ao lembrar até das pequenas rotinas das quais costumava reclamar.
aquecer a chaleira para lavar a louça, catar carvão da lixeira para manter o fogo do fogão aceso, ir à padaria com sua cesta em uma manhã fria de fevereiro. Prazeres comuns agora pareciam inimagináveis. Chá preto adoçado à tarde, com bolo de damasco e recheio, seu colchão na paróquia, estofado com pena de ganso e algodão, o vestido leve de musseline e o hobby que ela usava para dormir, luvas de couro de bezerro marrom escuras com botões de pérolas moldadas no formato de suas mãos ao longo dos anos, seu casaco de lã com gola de pelo de coelho, observar seu pai em sua escrivaninha enquanto ele trabalhava em seus sermões semanais, seus dedos finos segurando uma caneta de pena, o cheiro das ruas de Tunbridge Wells quando chovia na primavera, rosas e lavandas molhadas, estercos de cavalo e feno. Ficar de pé em um campo ao anoitecer, assistindo a um pôr de sol colorido a céu aberto. Ela se lembrou de uma coisa que o pai lhe dissera ao se ajoelhar ao lado da lareira uma noite enquanto acendia o fogo. Segurando a ponta de uma tora de madeira, ele mostrou a ela os anéis da parte de dentro. Explicou que cada anel correspondia a um ano da árvore. Alguns eram mais largos do que os outros, dependendo do tempo, explicara ele. Eram mais claros no inverno e mais escuros no verão. Todos se juntavam para dar à árvore seu centro sólido. Talvez os humanos sejam assim, pensou ela. Talvez os momentos que significam algo importante para você e para aqueles que você amou ao longo dos anos sejam os anéis. Cara, que legal isso. Só um pouquinho. Nossa, achei isso muito legal. Talvez os momentos que significam algo importante para você e para aqueles que você amou ao longo dos anos sejam os anéis que formam a árvore que nos forma, né? Muito legal, muito lindo. Talvez o que você achou que havia perdido ainda esteja lá, dentro de você, te dando força. As prisioneiras não tinham nada a perder, o que significava que não tinham vergonha de nada. Assoavam o nariz na manga da camisa, catavam um piolho na cabeça uma das outras, espremiam pulga com os dedos, senhora, chutavam ratos cebosos do caminho sem pensar duas vezes, xingavam diante das menores provocações, cantavam músicas indecentes sobre açougueiros tarados e garçonetes grávidas e inspecionavam abertamente seus trapos de menstruação com manchas escuras de sangue para checar se poderiam usá-los de novo no mês seguinte. Elas tinham marcas estranhas de sarna e tosses catarrentas e feridas prurindo, por negligência. O cabelo repleto de sujeira, insetos, os olhos vermelhos e com infecções escorrendo. Muitas passavam o dia tossindo e cuspindo, um sinal revelador, segundo Olive, de febre tifoide. Quando acompanhava seu pai nas visitas aos doentes enfermos, Evangeline aprendeu a colocar um lençol ao redor de um corpo frágil ou inserir uma colher de sopa em uma boca fraca e a murmurar salmos para os moribundos. Oremos ao Senhor, minha alma, e não esqueça todos os seus benefícios, aqueles que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que redime toda a sua vida da perdição e a honra com amor e compaixão. Mas ela não sentia empatia de verdade, não exatamente. Mesmo após deixar a casa de um paroquiano doente, ela virava o rosto com leve repúdio velado para um mendigo na rua. Como ela era jovem, se dava conta agora de como ficava chocada tão facilmente, como julgava com rapidez as pessoas. Ali, ela não podia fechar a porta nem virar a cara. Não era melhor do que a alma mais infeliz da cela. Não era melhor que Olive com sua tosse seca e jeito brusco que vendia o corpo nas ruas. Não era melhor que a menina infeliz que cantava a canção de Niná segurando seu bebê no colo por dias, até que... Eita, Lelê! Puta merda! Aff, Maria! Não era melhor que a menina infeliz que cantava a canção de Niná segurando seu bebê no colo por dia, gente, até que alguém percebeu que o bebê estava morto. Meu Deus do céu! Vamos lá. As partes mais privadas e vergonhosas do ser humano, os fluidos corporais que as pessoas passavam a vida tentando conter e esconder, era o que mais as conectava. Sangue, bile, urina, fezes, saliva e pus. Ela se sentia horrorizada por ter sido levada para o fundo do poço, mas também sentia pela primeira vez uma pontada de compaixão verdadeira pelo mais desprezível dos seres. Afinal de contas,
Ela era um deles. A cela silenciou quando 2 guardas entraram para levar o bebê sem vida dos braços da mãe. Eles tiveram que arrancá-lo dela, enquanto a mulher permanecia parada, cantando uma música desafinada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nossa, que triste, meu Deus. Sim, Evangeline abominava esse lugar, mas ela abominava mais ainda a vaidade e a ingenuidade e a ignorância obstinada que a tinham trazido até ali. Uma manhã, cerca de 15 dias depois de ter sido encarcerada, a porta de ferro do fim do corredor rangeu a abrir e um guarda gritou: Evangeline Stokes! Quem será, gente? Ai, será que... Não vamos ter esperança, vamos lá. Aqui, lutando para ser ouvida em meio aos barulhos, ela se lançou na direção da porta da cela. Olhou para baixo, para sua roupa manchada, seu avental cheio de sujeira. Ela sentiu seu próprio hálito e suor azedos e engoliu medo. Ainda assim, o que aguardasse do lado de fora tinha que ser melhor do que ali dentro. A carcereira e 2 guardas carregando cacetetes apareceram na porta da cela. Saiam da frente, deixam-na passar, ordenou um dos guardas, batendo no portão com o bastão conforme as mulheres surgiam na frente. Quando chegou à porta, Evangeline foi escorada para fora, algemada e carregada pela rua para outro prédio cinza. O julgamento. Está indo para o tribunal. Para outro prédio cinza, o tribunal. Os guardas a conduziram por uma escada estreita até um cômodo sem janela, cheio de celas de contenção, uma em cima da outra, como gaiola de galinhas, onde mal cabia um adulto agachado com barras de ferros em cada um dos lados. Caraca, gente, coisa horrível. Parecendo animal, né? Nossa. Quando foi trancada lá dentro, e após seus olhos se ajustarem ao ambiente, ela pôde ver a silhueta dos prisioneiros em outras celas e ouvir seus gemidos e tosses. Quando um pedaço de pão caiu no chão, Evangeline pulou, batendo a cabeça no teto da gaiola. Uma mulher idosa, na cela ao lado, lançou o braço entre as ripas e o pegou, rindo do susto dela. Dá lá na rua, disse ela apontando para o teto. Dá lá na rua. Peraí. Eu acho que as pessoas lá de fora jogam. Dá lá na rua, disse ela apontando para o teto. Evangeline olhou para cima. Sobre o corredor estreito que separava jaulas. Gente, jaulas. Meu Deus. Em 2 lados havia um buraco. Algumas pessoas sentem pena. Estranhos jogam pão aqui embaixo? Em sua maioria, parentes que vêm para o julgamento. Alguém veio para você? Não. Evangeline podia ouvir a velha mastigando. Eu te daria um pouco, falou a mulher depois de um tempo, mas eu tô faminta. Tudo bem, obrigada. Sua primeira vez, imagino. Minha única vez, respondeu Evangeline. A mulher riu de novo. Eu disse isso um dia. O juiz lambeu os lábios com um nojo óbvio. Sua peruca estava amarelada e levemente torta. Uma camada fina de... Nossa, a família que ela trabalhava era de advogados, né? O Cecil é advogado. Filha da mãe, podia estar aí para protegê-la. Uma camada fina de poeira cobriu os ombros da toga. O guarda, designado para escoltar Evangeline, havia dito a ela no caminhão para o tribunal que o juiz já tinha presidido mais de 12 de casos só naquele dia, e provavelmente uma centena naquela semana. Sentada no banco do corredor, esperando seu julgamento, ela viu os acusados e condenados entrarem e saírem. Batedores de carteira, viciados em láudano, prostitutas e falsificadores, assassinos e insanos. Ela ficou de pé sozinha no banco dos réus. Advogado era coisa de gente rica. Um júri todo composto por homens estava sentado à direita, olhando para ela com diversos graus de indiferença. Como você estará julgada? Perguntou o juiz com a voz cansada. Por Deus e pelo meu país, respondeu ela conforme havia sido instruída. Você tem alguma testemunha que poderá comprovar o seu caráter? Ela sacudiu a cabeça em negação. Fale, prisioneira. Não, nenhuma testemunha. Um advogado se levantou e recitou as acusações contra ela. Tentativa de homicídio, furto. Ele leu uma carta que disse ter recebido da senhora Woodstone, da rua Playhain, número 22, em St. John's Wood, detalhando os crimes escandalosos da senhorita Stokes. O juiz olhou para ela. Você tem algo a dizer em sua defesa, prisioneira? Evangeline fez uma reverência. Bem, senhor, eu não tive a intenção de... Sua voz falhou.
Ela teve a intenção, afinal de contas. O anel foi um presente. Ela teve a intenção de empurrar a Agnes, né, na escada. O anel foi um presente. Eu não roubei. O homem que, antes que ela pudesse continuar, o juiz já estava balançando a mão no ar. Já ouvi o suficiente. O júri demorou apenas 10 minutos para anunciar o veredito. Culpada pelos 2 crimes. O juiz ergueu seu martelo. Sentenciada, disse ele e bateu o martelo na mesa. Putz, 14 anos de exílio, transferida para a terra além mar. Bom, a gente sabia que ia acontecer, porque o nome do livro, né, gente? Exílio, óbvio que ia ser, mas pelo amor de Deus, sacanagem. 14, gente, anos de exílio. 14 anos de exílio, transferida para a terra além mar. Evangeline se agarrou na barra da madeira em sua frente para não cair de joelhos. Ela tinha ouvido direito? 14 anos? Ninguém olhou de volta para ela. O juiz embaralhou papéis em sua mesa. Traga o próximo prisioneiro, anunciou ele. É isso? Perguntou ela ao guarda. É isso, Austrália. Você será uma pioneira. Ela se lembrou da Olive dizendo que o exílio era uma prisão perpétua. É como se, parece que os britânicos, eles querem retirar, né? Você vê que não há nenhum julgamento de verdade. É como se eles quisessem mandar todos os bandidos, entre muitas aspas aí, para a Austrália. Sai do nosso país. Meu Deus do céu. Mas eu posso voltar depois que eu cumprir a pena? A risada dele foi isenta de compaixão, mas não exatamente cruel. É do outro lado do mundo, senhorita. É mais fácil velejar em direção ao sol. Enquanto voltava para Newgate, escoltada pelos guardas, e descia pelo corredor escuro até as celas, Evangeline se forçou a estufar o peito, o melhor que conseguiu, com as mãos e pés algemados, e respirou fundo. Anos antes, ela tinha subido até o pináculo da igreja de Tunbridge Wells, onde os sinos eram tocados. Enquanto subia a escada circular de pedra na torre sem janelas, as paredes iam se estreitando e os degraus ficavam mais íngremes. Ela podia ver um feixe de luz sobre sua cabeça, mas não fazia ideia do quanto faltava para chegar ao topo. Subindo em círculos cada vez menores, ela temeu que pudesse acabar espremida, presa por todos os lados, incapaz de se mexer. Ela se sentia assim agora. Ao passar pelas celas cheias de prisioneiras, ela reparou nas unhas tortas e pretas de uma mulher que segurava em uma grade de ferro, os olhos esbugalhados de um bebê, fraco demais, o faminto demais para chorar. Se não dão comida para as prisioneiras, como é que os bebês vão se alimentar, né? Normalmente ao leite. Vamos lá. Ela ouviu o caminhar pesado dos coturnos dos guardas, o tilintar monótono das correntes presas nas pernas. Sob o odor pungente dos excrementos humanos e doenças, havia o cheiro salgado e azedo de vinagre, usado vez ou outra pelos guardas da mais baixa patente para esfregar as paredes e o chão. Um rio de líquido se formava na direção de um ralo, debaixo dos seus pés. Ela sentiu como se estivesse assistindo a uma peça de teatro da qual participava. A tempestade, talvez com seu mundo às avessas, a paisagem caótica e ameaçadora. Uma frase passou pela sua cabeça. O inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Inclusive você, falou o guarda empurrando-a. Ela havia dito a frase em voz alta, percebeu, como se estivesse recitando para o pai durante uma aula. De vez em quando, não importava o tempo, um grupo de prisioneiros era levado para fora da cela, todos algemados, e marchavam para uma área de exercícios isolada, separada das outras áreas por muros altos com espetos de ferro no topo, para se arrastarem em círculos por aproximadamente 1 hora. Quanto tempo você acha que falta até nós partirmos? Perguntou Evangeline para Olive, enquanto caminhavam pelo cubículo em uma tarde cinza. Sei lá, ouvi dizer que eles enchem o navio 2 ou 3 vezes por ano. Um partiu logo antes de eu ter sido pega. No meio do verão, eu acho. Era início de abril. Não entendo por que estão nos mandando para o outro lado do mundo, falou Evangeline. Seria muito mais barato e menos trabalhoso se cumpríssemos nossa pena aqui. Você não entendeu, explicou Olive. É um esquema do governo, uma trapaça. O que você quer dizer? A Inglaterra, olha só, gente, acho que é isso, olha isso. A Inglaterra mandava-se escória para os Estados Unidos, mas depois da rebelião eles tiveram que encontrar uma nova pocilga, e foi a Austrália. Antes que se dessem conta, havia 9 homens para cada mulher, 9.
Não dá para fazer uma colônia só de homens, né? Ninguém pensou nisso. Então inventaram um monte de desculpas esfarrapadas. Ah, por isso que estão mandando a mulherada para lá. Ai, gente, eu vou pesquisar isso. Só tomar um gole para quem estiver escutando nosso podcast no... uma notícia. Eu coloquei hoje, comecei a colocar hoje as leituras no YouTube. Quem estiver escutando esse livro aqui, essa leitura no YouTube, esse é o nosso 29º livro. Gente, o próximo já vai ser o 30º. Meu Deus, que emoção. Os outros vocês têm que ler, acompanhar todos o nosso podcast. É só procurar o podcast da Núzia Batemarque, que está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Spotify. Depois eu lembro o nome, não lembro agora direito. Só tomar um gole aqui, gente, rapidinho. Que loucura, então... Mandaram o cara mulherada. Por isso que eram prisioneiras. Não, mas acho que homens também mandavam, né? Que loucura, gente. Eu vou pesquisar sobre isso. Tô doida pra saber exatamente o que foi essa história. Mas vamos lá. Então inventaram um monte de desculpas esfarrapadas pra mandar a gente pra lá. Você não quer dizer, falou Evangeline. Claro que sim. Pelo julgamento deles, já somos pecadoras. Olive bateu na barriga e disse: olhe pra nós, Line. Eu adorei o apelido, Line. Olhe para nós, Line. Não é dúvida de que somos férteis, não é? Além do mais, estamos levando novos cidadãos com a gente. É um bônus se forem meninas. E não custa muito. Arranja alguns navios negreiros e pronto. Navios negreiros? Olive riu. A ingenuidade de Evangeline era um dos seus grandes atrativos. Faz todo sentido se parar para pensar. Dezenas de navios largados lá, apodrecendo no pier, e tudo porque alguns bonzinhos do parlamento ficaram com pena de ser donos de seres humanos. Mas ninguém tem escrúpulo algum, condenadas grávidas. Um guarda se aproximou e se agarrou o braço de Olive. Ei, você, para de fofocar. Ela puxou o braço. Mas é verdade, não é? Ele cuspiu no chão aos pés dela. Como você sabe disso tudo? Perguntou Evangeline. Desculpa, gente, achei que fosse o guarda. Como você sabe disso tudo? Evangeline. Perguntou Evangeline depois de mais algumas voltas no cubículo. É só dar uma volta pelos bares da cidade depois da meia-noite. Nem te conto que um cara pode revelar depois de alguns drinks. Eles devem estar mentindo, ou exagerando pelo menos. Olive sorriu para ela com pena. O seu problema, Line, é que você não quer acreditar no que está na sua cara. É por isso que você veio parar aqui, né? Nas manhãs de domingo, as detentas eram levadas até a capela da prisão, onde se sentavam no fundo, em uma seção de bancos atrás de placas de madeira alta inclinadas, que permitiam que elas enxergassem o pastor, mas não os detentos homens. Uma fogueira de carvão brilhava debaixo do púlpito, mas o calor não chegava até elas. Por mais de uma hora, as mulheres se encolhiam com seus vestidos franzinos e correntes pesadas, enquanto o pastor as repreendia, advertia e criticava por seus pecados. O cerne do sermão era sempre o mesmo. Elas eram pecadoras, miseráveis, pagando sua penitência aqui na terra. O diabo estava esperando para ver até onde podiam ir antes de se tornarem irredimíveis. A única chance que elas tinham era de se lançar na misericórdia severa de Deus, nosso Senhor, e pagar o preço pela perversão que cometeram. Eita, Lelê, que absurdo. Às vezes, Evangeline olhava para as mãos e pensava: esses mesmos dedos seguraram flores e as arrumaram em vasos, escreveram letras em latim com giz em um quadro, contornaram o rosto de Cecil da testa até o pomo de Adão, pairaram sobre o rosto imóvel do seu pai e fecharam seus olhos pela última vez. E agora, olhe para eles, sujos, grossos, desonrados. Nunca mais ela descreveria algo como insuportável. Que é quando muda, né, gente? Muda os critérios, olha isso. Nunca mais ela descreveria algo como insuportável. Quase tudo, como ela sabia agora, podia ser suportado. Pequenas larvas brancas infestavam seu cabelo. Nossa Senhora. Machucados persistentes surgiram de pequenos arranhões. Uma tosse se mantinha em seu peito. Ela estava exausta e enjoada a maior parte do tempo, mas não estava morrendo. Naquele lugar, isso significava que ela estava indo bem. Meu Deus do céu, gente. Agora deixa eu ver aqui. Penitenciária de Newgate, novo capítulo, tá? Londres, 1840, página 57. Na eterna escuridão da cela, era difícil saber quanto tempo se passava, ou mesmo que horas do dia era.
Porém, do lado de fora da pequena janela gradeada e à sombra do muro com estacas de ferro na área de exercícios, a luz do sol nascia cada dia mais quente e durava um tempo mais longo. Os enjoos matinais de Evangeline tinham diminuído e sua barriga começara a crescer. Seus seios também aumentavam cada vez mais e ficavam mais sensíveis ao toque. Ela tentava não pensar muito na criança que carregava na barriga, prova viva da sua degradação, uma marca do pecado tão inquestionável quanto os vestígios da pata vermelha do diabo na pele. Foi criada por um pastor, né? Em 1840. Pouco depois do café da manhã, em uma manhã quente, o portão no fim do corredor rangeu e um guarda gritou: "Os quáqueres chegaram, fiquem apresentáveis." Os quáqueres, né? Eu acho que são um tipo de uma religião. Evangeline procurou por Olive e, ao avistá-la a alguns metros de distância, encontrou seus olhos. Olive apontou para a porta da cela. "Vá até lá." 3 mulheres com capas cinzas longas e chapéus brancos se materializaram na frente da cela, cada uma carregando um saco grande. A do meio, que usava um vestido preto liso e um chale branco por baixo da capa, era mais alta e tinha postura mais ereta do que as outras duas. Seus olhos eram azul bebê, sua pele sem maquiagem, seu cabelo grisalho repartido ao meio, com precisão debaixo do chapéu. Ela sorriu para as mulheres de dentro da cela com um ar de autocontrole inofensivo. "Olá, amigas." Meu Deus do céu, disse ela em voz baixa. Milagrosamente, exceto pelo bebê inquieto, a cela ficou em silêncio. "Eu sou a senhora Fry. As mulheres que me acompanham hoje são a senhora Warren," ela sentiu com a cabeça para a esquerda, "e a senhora Fitzpatrick. Nós estamos aqui em nome da Sociedade pela Reforma das Prisioneiras." Evangeline se inclinou para frente, esforçando-se para ouvi-la. "Cada uma de vocês é digna de redenção. Vocês não precisam ser manchadas para sempre pelos seus pecados. Devem escolher viver suas vidas daqui em diante com dignidade e honra." A senhora Fry passou 2 dedos pelo portão do ferro e encostou no braço de uma jovem que a fitava com os olhos atentos. "Do que precisas?" A menina se encolheu, desacostumada com alguém falando com ela diretamente. "Você gostaria de um vestido novo?" A garota sentiu. "Há alguma pobre alma aqui hoje?" Começou a senhora Fry, levantando o queixo na direção do grupo maior. "Que queira ser salva das suas sinas para que possa ser resgatada pelo seu desalento e de sua tristeza? Amigas, apeguem-se com afinco à esperança. Lembre-se das palavras de Cristo. Abra a porta do teu coração e eu irei vencer aquilo que a ti venceu. Se acreditares no Senhor, tudo será perdoado." Hoje eu estou tão encanada que para mim não tem mais ninguém bom, sabe? Para mim, até essa mulherada que chegou lá deve ser tudo ruim, sabe? Eu já acho que vão fazer maldade. Tomara que não, se forem lá pro bem, né? Mas eu já acho que deve ser tudo ruim. Vamos continuar para ver o que vai acontecer. Quando ela acabou de falar, um guarda destrancou a porta e as prisioneiras abriram espaço na cela. Ao entrar, a mulher distribuiu biscoitos de aveia de um saco de algodão. Evangeline pegou um e comeu um pedaço. Embora fosse duro e seco, tinha um gosto melhor do que qualquer outra coisa que ela comera em semanas. Com a ajuda dos guardas, a senhora Fry identificou as novas prisioneiras e deu a cada um pacote amarrado com barbante. Ao colocar o pacote nos braços de Evangeline, ela perguntou: "Há quanto tempo você está aqui?" Evangeline fez uma reverência. Quase 3 meses. Caraca. "Quase 3 meses, senhora." A senhora Fry ergueu a cabeça. "Você é letrada e vem do sul?" "De Tunbridge Wells. Meu pai era vicário lá." "Entendo. Então, você foi condenada ao exílio?" "Sim." 7 anos? Evangeline se retraiu. 14. A senhora Fry assentiu, parecendo não estar surpresa. "Bem, você parece saudável. A viagem leva cerca de 4 meses. Não é fácil. Mas a maioria sobrevive." Animador, né? "Você vai chegar no fim do verão, que é o fim do inverno deles. Muito melhor do que o contrário." Ela pressionou os lábios. "Com toda sinceridade, não estou convencida de que o exílio seja a solução. Há muitas possibilidades de abuso, muitas maneiras, acredito, para o sistema ser corrupto. Mas é o sistema que temos e, portanto..." Parece que ela tem boa intenção mesmo. Ela olhou para Evangeline no fundo dos olhos. "Deixe-me perguntar uma coisa. Seu pai aprovaria?" Ela apontou levemente na direção da barriga de Evangeline. "Isso?" Já mudei de ideia. Evangeline ficou com o rosto vermelho. "Talvez isso revele certa falta de julgamento. Você permitiu que alguém se aproveitasse de você?
Eu imploro para que seja cuidadosa e fique alerta. Os homens não têm que viver com as consequências dos seus atos. Você tem. Sim, senhora. Quando a senhora Fry e seus ajudantes viraram as costas para distribuir muitos pacotes, Evangeline abriu dela, puxando e inspecionando os itens. Um chapéu branco, um vestido verde de algodão, um avental de linho grosso para usar por cima do vestido. Depois que os pacotes foram distribuídos, as quáqueras foram ajudar as prisioneiras a vestirem suas roupas novas. A senhora Warren desabotoou as costas dos vestidos sujos de Evangeline e ajudou a tirar as mangas dos braços. Evangeline estava totalmente ciente do odor em suas axilas, do cheiro azedo em sua boca, da sua bainha molhada. A senhora Warren tinha cheiro de nada, apenas pele. Mas se sentiu alguma repulsa, não deu nenhum sinal. Quando as prisioneiras estavam vestidas, a senhora Fry perguntou quem estava interessado em aprender a costurar, cerzir ou tricotar meias. Evangeline levantou a mão. Apesar de ter pouco interesse em bordar, sair da cela seria bom, e ela sentia falta de ser produtiva. 3 dúzias de prisioneiras foram divididas em grupos e conduzidas por um pátio aberto até uma sala grande e arejada, cheia de mesas e bancos compridos, com pequenas janelas abertas na parte de cima da parede alta que dava para o pátio. O grupo de Evangeline foi designado para tricotar, o que ela jamais aprendera a fazer. A senhora Warren se sentou no banco ao lado dela, delicadamente guiando as agulhas longas de madeira em suas mãos pela lã grossa. Ao sentir as mãos quentes e macias dessa mulher nas suas, o toque de uma pessoa que não era nem arrogante nem desdenhosa, Evangeline piscou para esconder as lágrimas. Caramba. Ah, minha querida, deixe-me pegar um lenço, disse a senhora Warren, levantando-se do banco. Cara, como faz falta um carinho, né? Enquanto Evangeline havia atravessado a sala, passou os dedos pela pequena saliência de sua barriga e por cima do seu quadril, traçando a linha do brasão do lenço de Cecil debaixo do seu novo vestido verde. Depois de um instante, ela sentiu uma vibração, como um peixinho nadando no fundo de da sua barriga. Deve ser o bebê. De repente, ela se sentiu protetora e, sem pensar, acariciou sua barriga, como se estivesse segurando. Essa criança nasceria em cativeiro, em desonra e incerteza. Ela enfrentava um futuro de luta e trabalho árduo, mas que, a princípio, parecia uma piada cruel, agora se tornava uma razão para viver. Ela era responsável não só por si mesma, mas por outro ser humano. Mas é impressionante o poder que os filhos nos dão para lutar, né? Vamos lá. Desejava com toda a força que seu filho tivesse uma chance de superar sua chegada infeliz ao mundo. O guiso e os cliques dos cadeados no fim do corredor longo e escuro, o brilho das lanternas batendo na parede de pedra, o carrinho repleto de correntes e ferros, as vozes brutas dos carcereiros gritando. Vamos agora, andem logo! É a hora, avisou Olivia cutucando o ombro de Evangeline. Eles vieram nos buscar. Na frente da cela havia 3 guardas. Um segurava um pedaço de pergaminho, outro erguia a lanterna sobre o papel. O terceiro corria com seu cacetete para um lado e para o outro da grade de ferro. Ei, vocês escutem, disse ele. Se eu chamar seu nome, dê um passo à frente. Ele franziu as sobrancelhas, olhando para o papel. Andarter! Um ruído, um sussurro. Então a menina, cujo bebê havia morrido, se postou à frente. Era a primeira vez que Evangeline ouviu o nome dela. Vai ser um milagre se essa daí resistir, murmurou Olivia. Maura Findlay, uma mulher que Evangeline não conhecia, surgiu no meio das sombras. Olivia Rivers, estou aqui, fiquem calmos, disse ela com as mãos na grada. O guarda com cacetete passou no grade de novo, ratatatatá, forçando Olivia a tirar a mão. E a última, Evangeline Stokes. Evangeline colocou um fio de cabelo caído por trás da orelha. Ela passou a mão na barriga e deu um passo para a frente. O guarda com a lanterna a segurou no alto para ver melhor. Ai, que horrível. Essa aqui é uma delicinha. Ai, que bom que tem Olivia. Ela não gosta de homens, falou Olivia. Que pena para vocês. Ela gostou de algum, retrucou que segurava a lanterna e despertou uma risada generalizada. E veja só no que deu, afirmou Olivia. Cara, gente, eu tô adorando essa Olivia. Como diz as meninas, eu sou muito passional, né? Eu pego amor, pego amor e essa Olivia, ó, tô gostando dela. Tomara que ela não me desaponte, Olivia, por favor, não me desaponte. Com o guarda na frente e 2 atrás, as prisioneiras marcharam pelo pátio, subiram a escada e desceram pelo corredor estreito com os lampiões a óleo que chiavam na direção dos cômodos da carcereira.
Ela, sentada atrás da mesa de carvalho, parecia que estava com o mesmo mau humor da noite em que Evangeline chegara. Quando viu Evangeline, franziu as sobrancelhas. Você está magra demais, afirmou ela, como se Evangeline tivesse decidido, por capricho, perder peso. Seria uma pena perder sua criança. Provavelmente é o melhor, falou um guarda. É provável que fosse melhor para ela, de fato. A carcereira respirou fundo. Ao olhar para o livro-registro, ela riscou uma linha sob o nome de Evangeline. Quando as prisioneiras foram liberadas, os guardas conduziram a procissão barulhenta escada abaixo, movendo-se devagar para que não rolassem feito peças de dominó. Ao chegar do lado de fora dos portões pretos altos, Evangeline se sentiu como um urso, saindo de uma caverna, piscando a luz da manhã que nascia. O céu acima estava branco e delicado como musselina limpa, as folhas de olmos alinhados na rua, verdes como Vitória Régias. Uma revoada emergiu como confete de uma árvore. Era um dia comum na cidade. Um vendedor de flores ajeitando sua vendinha, cavalos e carroças descendo a rua Bailey, homens em sobretudo e chapéus pretos caminhando rápido pelas calçadas, um garoto gritando com uma voz fina e alta. Torta de porco, pão quentinho. Duas mulheres caminhavam de braços dados, uma de cetim brocado cor de nozes, a outra de seda azul cágua, ambas com corpetes apertados, mangas bufantes, que afunilavam até os pulsos de um jeito bastante moderno. Seus guarda-sóis eram floridos, os chapéus amarrados com laços de veludo. A que vestia azul avistou as prisioneiras algemadas e parou no meio do caminho. Levando a mão enluvada à boca, ela sussurrou no ouvido da outra mulher. As duas se viraram bruscamente na direção oposta. Evangeline olhou para baixo, para suas correntes pesadas e seu avental sujo. Ela devia parecer uma fantasma para elas, imaginou, quase não humana. Enquanto esperava com os guardas e as outras prisioneiras perto da rua, uma carruagem com janelas tapadas, com placas de madeira, conduzida por 2 cavalos pretos, diminuiu a velocidade até parar na frente delas. Erguendo e empurrando cada mulher, um dos guardas as colocou para dentro, onde se sentaram umas de frente para as outras, de duas em duas, em bancos de madeiras compridos. Quando o guarda fechou a porta e trancou, o interior ficou totalmente escuro. Molas rangeram quando ele se sentou ao lado do cocheiro. Evangeline se esforçou para ouvir suas vozes, mas não conseguia entender o que diziam. Um som de chicote e o relinchar de um cavalo. A carruagem seguiu adiante. Era abafado ali dentro. Conforme as rodas rangiam pelos paralelepípedos, Olivia esbarrando nela a cada curva. Evangeline sentiu um fio de suor descer da sua testa até a ponta do nariz. Em um gesto inconsciente, que havia se tornado hábito, ela encontrou a ponta do lenço de Cecil debaixo do vestido com a ponta dos dedos. Sentada no banco duro, na escuridão, ela tentava ouvir algo. Por fim, o som das gaivotas, homens berrando ao longe, o ar salgado de maresia, eles deviam estar perto da água, o navio negreiro. Seu coração começou a retumbar no peito. Acabamos a leitura de hoje. E olha isso, gente, para quem estiver vendo no vídeo, o próximo a gente já volta para Matina. Então, agora terminamos essa leitura com ela. Pegando o navio negreiro. Gente, eu tô pegando amor com essa Olivia aí, olha, eu vou te falar. E a nossa Evangeline, ela é uma garota, eu acho que ela vai crescer, sabe? Tem um nome que eu preciso lembrar, eu acho que é Romance e Formação, que a Pedra Azul chama, que é como se chama, que é quando o personagem, ela começa tímida, eu vi muito isso em Persuasão. A protagonista de Persuasão foi exatamente isso, eu não sabia que tinha esse termo, sabe? Que é romance e formação, acho que essa é a palavra, eu vou ver direitinho e confirmo para vocês. Mas quando a pessoa começa mais fraca, mas ela vai se fortalecendo com a história. A Olivia já é uma mulher forte, você vê que ela é uma mulher extremamente forte. A Evangeline é como se ela sempre foi muito protegida, e aqui no livro nos conta isso, né? Que ela não estava preparada, e a própria Olivia fala, você é muito ingênua. Ela não pode ser uma mulher que vai passar por tudo isso que ela está passando, por isso que ela já está passando, e provavelmente pelo que ela vai passar, não tem como continuar igual. Como ela falou, o que é insuportável agora para mim, vai ser muito difícil alguma coisa depois ser insuportável para mim. Muda seus parâmetros, né? Então eu acho que vai ser muito interessante esse livro, gente. Eu acho que vem muita coisa muito interessante. Como sempre, eu vou deixar a pergunta para que vocês me perguntando o que vocês acharam desse episódio. Queria muito que vocês me respondessem. Quem estiver assistindo no YouTube, YouTube agora é novidade, primeiro livro que eu estou colocando no YouTube. Quem estiver por lá também puder falar o que achou, eu vou adorar. E eu vou só procurar aqui o nome do livro que eu comentei com vocês, que chama Angelique.
que eu me confundia. Peraí, gente. A gente lê o livro, hein, gente? Clube de Costura dos Corações Remendados. Foi esse o livro que tinha Evangelique que me deixou meio perdidinha. Então, espero que vocês tenham gostado. E até amanhã para mais uma leitura. Beijos.